Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Não é possível, Faustino Ouro e Magnus Carlsen jogaram novamente e o mundo todo do xadrez só fala nisso, né? Tá saindo em tudo quanto é matéria e não só nos portais de xadrez, é interessante quando uma coisa dessa acontece, cai na mídia inteira, né? Então, é muito o que aconteceu com o Magnus Carlsen. Eu me lembro quando eu era adolescente e tinham as matérias do Magnus Carlsen, né, começando ali a arrebentar pelo mundo todo e saía a notícia dele no jornal, nos lugares, né. O Faustino Ouro tá acontecendo a mesma coisa. A mídia, a mainstream mídia, né, gosta também e já tá de olho nesse menino que precisa atualizar aqui o chess.com, que ele não é mais um mestre internacional, ele é um grande mestre, eu não sei porque demora tanto para atualizar o título dele. Acho que a FIDE é só em setembro, né? Alguém me passou essa informação, acho que é só em setembro que a FIDE atualiza, mas puxa vida, tá arcaica essa FIDE, né? Uma instituição apodrecida, uma instituição envelhecida a FIDE, né? Precisa, pelo amor de Deus, modernizar isso aí, né? Agora é o seguinte, galera, ainda bem que já deixa usar calça jeans. Vocês sabem disso, o Magnus Carlsen teve que lutar pra poder usar calça jeans num torneio lá, umas coisas assim que não dá nem pra comentar, né? Precisa modernizar isso aí, pelo amor de Deus, o mundo mudou, né? Pessoal, Faustino Ouro, 12 anos de idade contra Magnus Carlsen. Rafa, faz quanto tempo que o Faustino Ouro tem 12 anos de idade? Já faz uns 5 anos. Já faz uns 5 anos que a gente fala o Faustino Ouro, menino de 12 anos de idade e tal. Então também é uma das coisas mais incríveis, né? Por isso ele é um dos grandes mestres mais jovens. Ele conseguiu se tornar grande mestre com 12 anos de idade, mas faz 5 anos que ele tem 12 anos, né? Então tudo bem. Agora é o seguinte, bora dar uma olhada nessa partida. Faustino Ouro contra Magnus Carlsen, o Messi do xadrez, abre a partida com o peão do rei E4 e Magnus Carlsen responde com C5, partida de blitz, 3 minutos para cada um, para a partida toda. A partida tem que ser jogada com muita velocidade, mas aqui eles conhecem essa abertura e o Magnus Carlsen vai para a sua favorita variante da siciliana, que é a variante francesa da siciliana. Rafa, eu não sei o que jogar. E o que eu faço? Primeira coisa, eu vou te mostrar o que eu faço quando eu cair numa abertura dessa. Eu abro aqui tranquilamente o meu aplicativo da Lotus Chess, tá? Eu abro aqui e aí eu tenho abertura tanto de brancas quanto de negras, tá vendo? Então agora tô jogando de brancas, então eu vou aqui nas brancas e vou na siciliana. Aí tem aqui, ó, curso, armadilhas, variantes, variações. Eu vou aqui nas variações, olha só quem eu achei. French Variation, a variante francesa, exatamente o que está acontecendo aqui na partida. Então aqui eu vou aprender como é que joga, olha só. Joga o lance que você aprendeu. Provavelmente ele já me ensinou, então vamos recapitular aqui, vamos ver se eu lembro. C4, tô lembrando, cavalo aqui em C3, será que eu vou lembrar? Bispo E2, opa, a memória tá boa aqui, faz tempo que eu vi isso aqui. Agora ele me indicou essa variante com cavalo C2, muito bem. A recaptura é natural. E aqui ele está mostrando um erro. Olha só, cavalo por peão parece bom, mas agora esse lance ataca lá em G7. Dá suporte para o bispo vir para F4. E agora temos aqui o lance bispo em D6. Aqui não permitindo o roque. Gostei dessa linha, hein? As brancas entregam um peão para ganhar bastante atividade. Muito bem. Então aqui... como é que o aplicativo funciona? Agora ele vai me testar aqui, se eu vou memorizar tudo. Então vamos embora. C4, porque deixou eu jogar, formação Maroxy. Cavalo vem para o jogo, bispo E2 segue para poder rocar. Quando ele joga isso, cavalo C2 vai para as trocas, a recaptura é forçada. Quando ele pensa que ganhou o peão, a dama chega. Quando o cavalo volta, o bispo vem para casa de F4. E aqui a gente não permite que ele faça o roque. Legal, né? E esse foi só um pequeno treino. Aqui ele vai mostrar várias outras linhas. Por repetição, ele vai me testar mais uma vez. Se eu errar, ele me joga de novo no erro. E não tem jeito, uma hora ou outra acaba entrando na cabeça e você vai melhorando nas suas partidas. Se você se interessou, o link para você baixar o Lotus Chess está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E você baixando pelo nosso link, além de tudo, ajuda o canal, só de baixar, é gratuito, tá bom? Fica a dica, bora aqui voltar para a partida. Então aqui que a gente já tem uma boa noção aqui dessa variante, mas o Faustino Ouro não vai para D4, aqui ele vai para D3. Rafa, eu quero aprender D3. Vai lá no aplicativo e joga isso que ele te ensina.
Então aqui D3 foi jogado pelo Faustino Ouro. E aqui temos o lance cavalo C6, Magnus segue o desarrolho. G3 aqui, o que o Faustino Ouro tá aprontando? Ele quer desenvolver o bispo em fianqueto e colocar o rei em segurança. D5 diretamente ataca a cadeia de peões central. E o Faustino joga esse lance dama E2, chique a abertura dos caras, né? Tem preparo de abertura, eles estão jogando por enquanto linha teórica. Por isso eles não estão gastando nada de tempo praticamente para pensar. Cavalo F6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, e aqui então as brancas estão fazendo um ataque índio do rei, né, com bispo G2, e depois de bispo em E7 todo mundo coloca os reis aqui em segurança. E agora, como seguir? Faustino Ouro poderia, e tem uma ideia que eu gosto muito aqui, que é o lance A4, porque uma hora acaba desfazendo essa tensão e o cavalo ganha um bom posto na casa de C4, mas também existe uma outra ideia, e o Faustino vai ensinar ela aqui, que é o lance E5, bacana, já o peão muito bem apoiado. E5 foi jogado, o cavalo atacado volta para casa de E8, também é possível o cavalo D7, o Carlsen prefere voltar tudo. E aqui o Faustino vai com esse lance C4, interessante essa linha do Faustino, o que ele andou estudando aí. Magnus Carlsen vai para um sacrifício muito interessante com o lance B5. Que coragem que tem o Magnus Carlsen, né, de inventar um sacrifício, ele inventou isso aqui agora. E o Faustino Ouro, cara, gambito é aquela história, você aceita e depois paga o preço, né? Você aceita, primeiro você aceita, depois você vê o que acontece, gambito é assim. Então, regra número 1 de gambito, aceite, né? Mas depois se vira. Agora é o seguinte, peão toma foi jogado, cavalo em A5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, por que ele entregou esse peão? E o Faustino Ouro segue com o lance cavalo C3, seguindo o desenvolvimento e defendendo o peão, e o Carlsen vem com A6. Uma ideia parecida com o gambito Benko, o gambito Volga. Tem uns gambitos aí que as pretas fazem, que elas começam a entregar uns peões ali na ala da dama. Pergunta pro GM Rafael Leitão, o nosso querido grande mestre Rafael Leitão, o que ele acha do gambito Volga, Benko, essas coisas. Ele detesta, ele fala que é uma porcaria. E ele tem razão, né? Claro. Tudo bem, as pretas ganham espaço e tal, mas no nível dele, de grande mestre, se as brancas fizerem um bom jogo, não é um sacrifício, não é um gambito que costuma ter compensação. Agora, curiosamente, nessa posição, o Stockfish aprova, por enquanto, essa ideia maluca do Magnus Carlsen. Bispo D2 foi jogado pelo Faustino e o Carlsen captura o peão. O Faustino se mantém com um peão a mais, mas agora bispo em A6 e o Magnus Carlsen ganhou boa mobilidade aqui para as peças, né? Existe um cavalo atacado, a partida segue com o lance cavalo em C3 e agora cavalo C6. O Carlsen tira o cavalo do canto e mantém uma pressão aqui no peão, né? Ele tem uma boa presença de peões, tem uma boa coluna B que ele vai poder atacar aqui. Então interessante que pelo preço de um peão, o Magnus Carlsen conseguiu uma boa movimentação, principalmente para a partida com pouco tempo no relógio, né? Que fica mais interessante ainda. Bom, a partida segue com o lance torre de F aqui em D1 e agora tentando dar um pouquinho de suporte aqui no peão. E agora temos o lance dama em B8. Magnus Carlsen coloca a pressão na coluna B. Faustino segue com um B3, faz a proteção. E agora cavalo C7 exclama, jogado pelo Magnus Carlsen. Ele vai trazendo todas as peças. A gente não acredita que dá pra jogar assim. Que visão de jogo é essa do Carlsen, que entrega um peão e fica equilibrado aqui segundo a máquina, né? E o Faustino segue com o lance bispo F1, aqui trazendo toda a proteção para o peão. Cavalo vem para casa de B5, temos trocas, cavalo toma, bispo toma. E o Faustino segue com o lance bispo C3, ele vai se segurando do jeito que pode, traz todas as proteções para o peão, traz mais uma defesa para o peão central, que já está agora defendido também 3 vezes contra 2 ataques. E vamos ver como é que o Magnus Carlsen vai buscar compensação aqui. O Carlsen encontra o único lance da posição, torre A3 aqui jogado. Cara, inacreditável que o Magnus Carlsen, o Stockfish está dando isso como equilibrado, né? O cara joga igual uma máquina. Faustino segue com o bispo B2, questiona essa torre, o Magnus volta a torre para 7 e o Faustino joga bispo C3 propondo empate. Para o Faustino Ouro empatar contra o Carlsen, tá bom, né? 12 anos de idade. Rafa, tá nada, ele tem que ganhar. Então vamos ver, o Magnus Carlsen não quer repetir, não joga o lance torre A3, segue com o lance H6 e o Faustino rasga um H4, lance muito comum no ataque índio do rei, que é mais ou menos a formação aqui que o Faustino Ouro tá fazendo, com o peão em E5, esse peão vem para cá, muitas vezes o bispo fica aqui em F4, né? E aí começa a existir todo tipo de ataque aqui na ala do rei, o bispo vai para H3 e tudo mais. É bem interessante esse tipo de ataque, pode ser bem agressivo.
E o Magnus Carlsen segue com dama B7, dá a possibilidade aqui de dobrar as torres. Faustino segue com dama D2, finalmente ele conseguiu aqui sair da mira do bispo, né, com o peão muito bem defendido, sólido. O Magnus Carlsen tem uma oportunidade boa aqui de atacar e dobrar as torres, mas ele acaba, e abrindo aqui essa diagonal, né, ficaria uma posição bem interessante aqui para o Carlsen. Mas aqui na pressão ele acaba jogando diretamente esse lance aqui de torre e o Faustino segue com esse contragolpe agora com o lance A4. O Magnus tem que defender aqui, gastar um tempo para defender o bispo, ele acaba tapando aqui as duas torres e o Faustino agora segue com o lance torre de A em B1, dando suporte para o peão enfraquecido aqui de B3. E D4 foi jogado de qualquer maneira e o bispo volta para B2. E agora, dama por B3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, aceitando ataques descobertos aqui, hein? Vai ter ataque para cima da dama. Interessante esse lance do Faustino, ele chamou pra luta aqui, né? Que ele poderia jogar um bispo A1, mas ele preferiu jogar com o bispo B2 e o Carlsen não foge à luta. O Magnus Carlsen captura o peão porque ele enfraquece o peão de A4, mesmo sabendo que tá vindo o bispo por peão. E esse lance é estranho, mas agora a gente entende, tá atacando aqui a dama, mas agora o Carlsen joga a dama por A4 e o Faustino tem o bispo atacado e volta o bispo para E3 e dessa maneira Magnus Carlsen conseguiu recuperar o seu peão gambitado há milênios atrás, né? Caraca, que partida bizarra! Magnus segue com o lance cavalo B4 e de quebra ele ainda tem um bom ataque aqui no peão central. Bloqueia também aqui a torre, a casa de C2 também fica interessante. E o Faustino Ouro segue disparando aqui o peão, os bispos agora aqui se encaram, saem do tabuleiro, o bispo toma, a torre toma. E o Magnus Carlsen agora poderia, sei lá, manobrar aqui o cavalo, trazer a torre para a coluna D, cravar o peão, tem várias ideias boas. Magnus Carlsen acaba jogando lance dama C6, que é interessante, mas o Faustino Ouro segue de uma maneira genial nessa posição. Ele segue com o lance peão por peão, deixando o cavalo. E o que esse lance faz? Ele elimina a defesa do cavalo, além de colocar um cone aqui, ele tira o posto de defesa desse cavalo que já está atacado várias vezes. E agora, confusão total, porque o Carlsen segue com o cavalo D5 e ele mantém o peão aqui atacado e agora ataca também o bispo que é o defensor. Mas o Faustino segue com o lance cavalo D4, colocando confusão total aqui. Até é possível jogar dama por peão, mas está vindo cavalo por E6, tem um perigo aí. Por isso o Magnus Carlsen segue com o melhor lance dama C8 e mais uma vez o Carlsen tem um peão a menos. E mais uma vez o Stockfish fala que tudo bem, porque o peão aqui está bem atacado. Mas agora C6 foi jogado pelo Faustino. Opa, segurando a rapadura. Magnus Carlsen deveria jogar imediatamente o lance bispo C5, priorizando a prioridade máxima é o peão. Você tá ameaçando capturar o defensor do peão e equilibrar o jogo, mas o Magnus Carlsen arrisca tudo. Não é ruim o lance, é só mais arriscado. Torre A2 foi jogado. Faustino Ouro segue com o lance dama em D3 e agora aqui talvez torre atacando a dama, seria uma possibilidade, ou bispo C5 mais uma vez, mas o Magnus Carlsen vai para o lance cavalo por bispo, será que é bom? Faustino Ouro segue com dama por cavalo, e quando o bispo chega em C5 e parece que finalmente o Magnus Carlsen vai igualar a partida, ou até ficar melhor por conta aqui da torre na sétima, Faustino Ouro me encontra esta pancada, torre de F em C1. Opa! E esse lance defende o peão, pessoal. Isso é importante. O Magnus Carlsen tem problemas, segue com torre de 2 aqui defendendo o bispo e Faustino Ouro segue firme com o lance dama E4, trazendo mais uma proteção para o peão e dando liberdade para o cavalo, agora não está mais cravado. O Magnus Carlsen segue com o bispo toma e depois de dama toma, torre em D5 jogado pelo Magnus Carlsen. Carlsen tem um peão a menos nesse final. Faustino Ouro tem a dama atacada. Segue com o lance dama em B6 ultra agressivo. Aqui a gente pensaria em jogar um dama E4, alguma coisa desse tipo para defender o peão, né? Mas o Magnus Carlsen ia tentar de alguma maneira recuperar. Brancas ainda assim melhores. Mas o Faustino segue com um lance melhor ainda. Dama B6 foi jogado e de repente todo mundo, toda a força pra cima desse peão, cara. Esse peão é o cara mais apoiado do mundo. Tem 20 pontos de peça aqui quase, ó. 19 pontos de peça dando suporte pra esse peão.
Esse peão tem costas quentes, tem costas quentes. A partida segue com o lance dama em F8. Aqui o Magnus Carlsen vai ter que encontrar alguma defesa, mas o Faustino aqui... Porque aqui é o seguinte, pessoal, se tomasse o peão, tá vindo C7. Ah, Rafa, não tem problema, eu volto a torre aqui, ó, torre D5, leva a dama B8. Rafa, que lance é esse? Meu vizinho falou na hora, hein, o Felipe. Não vem falar que é lance de engine, porque o meu vizinho bateu o olho na posição e achou. Ele é neto do... Enfim, a partida poderia seguir com rei H7, tirando aqui os problemas de cheque. E aqui depois teria cheque. E aqui teria torre B8, liquidando o jogo, né? Não tem como defender essa torre. E se você tentar salvar a torre, você vai trocar e promover na sequência. E se trocar aqui vai tomar, e se tomar aqui vai ficar com uma torre a menos, ou seja, não dá mais. Por isso, a partida não seguiu com torre por E5, e sim dama em F8. Mas de qualquer maneira, Faustino segue com C7. Uou, dispara o peão. Torre C8 bloqueia, mas agora dama B7. O que ele tá querendo, esse Faustino? Torre D7, e parece que o peão vai ficando cercado, mas agora dama por torre. Foi jogado pelo menino Faustino. Lance brilhante, forçando a recaptura, mas agora torre B8, meus amigos. Magnus Carlsen ainda no reflexo vai para a torre por peão, mas depois de simplesmente torre cheque atacando a torre, Magnus Carlsen, que provavelmente teria que jogar torre toma e torre toma, vai jogar com uma torre a menos, ou seja, é melhor não jogar, e por isso abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória do menino Faustino Ouro, de 12 anos de idade, pessoal. Ele venceu Magnus Carlsen mais uma vez, hein? E teve a outra vez que ele venceu, o Carlsen pendurou lá, com o tempo caindo, fez uma pendurada absurda, mas dessa vez não, dessa vez a partida foi jogada mesmo, né? O Faustino Ouro foi ficando melhor, ampliou a vantagem e conseguiu aí a vitória. Rafa, o Faustino Ouro tá jogando melhor que o Carlsen? Calma, não é nada disso. Na verdade, a gente mostrou aqui essa partida porque ela realmente foi muito bonita e porque é um grande feito, né, pessoal? Um menino de 12 anos ganhar do Carlsen, mas o Carlsen ainda é melhor. Rafa, quem garante? Bom, a gente tem números aqui para isso. Nesse mesmo dia que o Faustino Ouro venceu o Magnus Carlsen, vejam aqui, que foi agora dia 24 de agosto, duas derrotas. Eu tô olhando na visão aqui do Faustino, então ele perdeu aqui uma, perdeu duas, aqui empatou 3, ganhou uma, perdeu 4, perdeu 5. Aqui já é outra data. Então ele perdeu 5, empatou 3 e ganhou uma. Então o score foi bem positivo para o Magnus Carlsen, mas a gente mostrou aqui a vitória do Faustino porque realmente é espetacular. Não é o esperado um menino de 12 anos ganhar do Carlsen, então a gente gosta de ver realmente esse grande feito da carreira do Faustino Ouro, que possivelmente, muito possivelmente, é o novo grande nome dos próximos 20 anos. Quem sabe? Muito bem, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!